Está começando o Primocast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, a gente vai conversar com um dos grandes nomes do marketing digital no Brasil. Ele chama atenção nas redes sociais pelo seu estilo de vida ousado. Carros, mulheres e muito sucesso. Encorajando pessoas a usar a internet para lucrar através dos seus lançamentos cinematográficos. Mas será que é possível, Kaique, criar uma fortuna do zero, absoluto zero, através do digital? E será que é preciso de alguma habilidade específica? Será que acima da média? Será que você precisa ser mais inteligente que a média? Será que é sei. sorte? O que será que é necessário para isso? Hoje, a gente vai entender o que funciona, a gente vai entender o que é ladainha, a gente vai entender o que faz sentido, a gente vai entender o que é preciso para faturar 7, 8, 9 dígitos. Caramba. Pô, 9 dígitos. Será? Coisa bacana, hein? Que coisa, né? Independência financeira, 9 Cara, dígitos. será que daria para imaginar lá atrás, 18 anos, trabalhando de barman, carregando bandejas, e imaginar Ai, faturando ai, ai. 9 9 dígitos, dígitos cara? é ousado. Eu não sei, vamos descobrir no dia de hoje. E é justamente por isso que estamos aqui com Thiago Finti, que é especialista em marketing digital, estrategista e aprimorador de funis de venda. Ele é um empreendedor desde os 12 anos de idade e, segundo ele mesmo, ensina as pessoas a transformarem seu computador em uma máquina de imprimir dinheiro. Muito massa. Seja bem-vindo, Finti. Obrigado. Valeu. Satisfação estar aqui. Muito bom. A satisfação é nossa. Faz tempo que a gente está para marcar isso, não é? Faz tempo. Caramba, faz muito tempo mesmo. Mas finalmente chegou o grande dia, não é mesmo? E além disso, a gente está também com dois grandes especialistas, alguns dos maiores especialistas de todo esse andar aqui no nosso escritório, Kaique e Lucão, que estão quebrando a cabeça para criar o que vai ser o maior evento presencial de finanças do Brasil. É mesmo? É verdade. Já Vai ter esse negócio. Já tá Vocês começando a estão ter mesmo? buracos Tá no sabendo? cabelo. O Thiago não sabe ainda. Não sabe? Ele não sabe que ele vai palestrar para 20 mil pessoas ainda. Sabe o que eu acho que é legal do grupo, cara? Que o Thiago, ele é a solução para várias coisas aqui do grupo, E ele é certo? o último a saber que ele tem que fazer as E coisas. aí os caras fazem uma reunião, fazem uma votação. Quem acha que o Thiago tem que resolver isso? Que ele tem que mandar essa mensagem, que ele tem que... É todo mundo. Todo mundo. E o Thiago não tá nessa votação. Não tá. Eu adoro o jeito de vocês resolver problema, porque vocês têm um problema muito complexo, eles falam, cara, como que a gente resolve? Aí geralmente levanta alguém e fala, já sei. Já sei. O primo- É tipo agência, né? Sabe o Marco? Aham. Já sei, vamos botar o Thiago aqui, ó, gravar um ads dele. Isso, tacar isso, pro ali, isso. Putz, legal. E aí eu descubro na hora que eu tenho que gravar. Geralmente é Exatamente. Muito bom. Mas depois a gente fala sobre o evento aí. Depois a gente fala. Cara, vamos lá. Como que vai ser a dinâmica hoje, Lucão? Primo, vamos entender um pouco aqui. A gente vai falar de marketing digital. Vamos entender um pouco da história do Fint. Né? Eu não sei muito bem a história dele, da onde veio, como que ficou milionário. Vamos entender o que é personagem, o que não é. Isso é Será que importante. tem isso? Será que essa roupa dele faz parte do personagem? É personagem? Será que o cabelo é chroma key? É. Ah, é. Será que a gente será que a gente tá fazendo dublagem? É. Entendeu? Cara, todas essas coisas aí. E vamos entender, cara. É sempre legal a gente trazer um pouco das nossas experiências também com marketing digital, que esse foi um pilar do nosso negócio que, cara, né? A gente conseguiu trazer muita receita aí, tem muito sucesso nisso no decorrer da nossa história também. Perfeito, muito bom. Adivinha quem tá de volta? O Google, exatamente o Google. Como assim o Google tá no Primocast de novo? Sim, é porque somos parceiros aqui no Primocast e o Google ele tem muitas iniciativas de impacto econômico. Estamos falando de grana, estamos falando de trabalho, estamos falando de posições, de empregos. O Google ele tem um trabalho muito interessante onde ele ajuda a capacitar profissionais para que eles consigam avançar na sua carreira. Talvez você não conhecesse esse lado do Google, tá? Só que o Google já treinou mais de 3 milhões de pessoas e apoia mais de 200 mil empresas. É muita gente. O Google tem alguns treinamentos muito legais. Eu separei alguns aqui para vocês saberem. O primeiro é precificando melhor seu produto e serviço. Prepare o seu negócio para o digital. Aliás, tem tudo a ver com o podcast de hoje. Garanta que os clientes encontrem você online. Porque às vezes você tem uma lógica mais inbound, né? Assim, do cliente te encontrar e você está posicionado. E aqui você reduz muito seu custo de aquisição. Técnicas de vendas atrativas para o online e para o presencial. Então, às vezes você tem um negócio que você entrega físico, às vezes você tem um business físico, um business só digital, e você tem estratégias para ambos, tá? Então, se você quiser se informar sobre esses treinamentos e sobre vários outros, existe uma página muito bacana que o Google criou só para isso. É g.co/treinamentos. g.co/treinamentos,
ou g.co/certificados, tá bom? Então é só você clica aqui ou você ir direto em algum canto da internet. Eu ia falar em algum canto do próprio Google, né? Porque você vai lá com certeza, todo mundo conhece o Google. E é isso aí, vai lá e veja o que o Google tem na grade dele. E quando você cresce com o Google, o país cresce com você. Se na vida não existisse mais dinheiro, será que seria melhor ou será que seria pior? E talvez o que eu vou te dizer mude um pouquinho a sua opinião. Centenas de anos atrás, tanto o sal quanto o peixe eram utilizados como moeda de troca. E no passado, as coisas que eu fazia e as coisas que você fazia só poderiam ser trocadas através de coisas como essa. Se eu guardar o peixe por muito tempo, ele estraga? Já o sal, jogou água, já era. Com o dinheiro, a única coisa que eu preciso saber é o preço do peixe e saber se eu estou disposto a pagar. E mais do que isso, graças ao dinheiro, todos nós passamos a poder não só pensar na sobrevivência, como pensar no futuro também. O problema é que ninguém ensinou pra gente de verdade a pensar e planejar o nosso futuro, principalmente financeiro. Na verdade é possível aprender a investir, sem precisar de muito dinheiro para começar, sem ter muita experiência no mercado, sem pagar caro para aprender. E se você quer fazer isso, tudo que você tem que fazer é clicar no botão aqui embaixo. Ao fazer isso, você vai ter a oportunidade de assinar a FinClass, a maior plataforma de educação financeira do Brasil, com 50% de desconto. Você vai receber mais de 70 cursos de finanças e investimentos com um novo todo mês. Você vai poder participar do maior evento presencial de finanças do país, inclusive. E o curso Código da Riqueza, na versão digital, que ensina a transformar a sua mentalidade financeira. Além de tudo isso, o curso de estratégias financeiras que ensina você a ganhar milhas e os meus principais desafios no Instagram, mais todos os mapas mentais na versão digital. Essa promoção vai ser válida só para o dia 24 de abril. Então, para não perder, é bom você clicar agora no botão aqui embaixo e se inscrever. Eu já queria começar perguntando o seguinte, é verdade que você largou o ensino médio para você empreender por conta própria e aí de ensino médio repente é sua foda. jornada empreendedora começou de lá, cara? Sim, ensino médio. Mas ensino médio mesmo. Ensino médio, o primeiro ano do ensino médio. Eu larguei os estudos, porque ali eu já sabia que, inclusive, naquele ano que eu tomei essa decisão, eu já ia repetir de ano. Porque eu não estava comparecendo tanto às aulas. Putz, eu sabia disso e eu permaneci nos estudos. Eu não Não, larguei. olha lá. Tá Você aqui a podia ter diferença, sido- então. Caramba, cara. Só por Podia, isso. podia ser Tem que Lucas largar os Afra. estudos. Mentira, gente. E o motivo era porque eu já estava envolvido com outros negócios. E nessa época eu já empreendia. E como eu estava falando para você mais cedo, eu tinha uma loja de games. E com essa loja de games eu tive que me desdobrar ali o tempo todo para conseguir arrumar tempo também para estudar. E percebendo que eu já estava satisfeito com aquilo, Aham. eu acabei largando os estudos. Você tinha uma loja de games Tinha uma loja de games. e você curte games? Bom, não tanto quanto eu curtia, Aham. mas sim, eu comecei até mesmo a aprender o inglês, jogando games em casa, assistindo filmes. E em determinada época eu parei para pensar, ok, se eu vou ficar fazendo isso, como é que eu posso ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com algo que eu gosto de fazer, algo que eu já estou fazendo todo dia, com games. Então eu montei uma loja de games no estoque de calçados da loja da minha mãe, sem pedir inicialmente a permissão dela. Então eu cheguei lá, ela tinha umas repartições, arrastei tudo e montei ali na metade do... Cara, um cubículo, literalmente. Quase o tamanho da mesa aqui, tá muito pequeno. E ali eu já comecei a empreender para diversas outras pessoas. Os amigos da escola me convidavam para poder formatar o computador que eles tinham na casa deles. Ia fazendo esse tipo de coisa. Até que eu conheci o digital, que eu acho que é onde vocês querem chegar. Logo também saindo do ensino médio, Tá. porque o empreendimento mesmo eu comecei a fazer aos 12 anos. Conhecendo o digital, eu percebi que eu poderia largar aquela minha loja de games. Mas peraí, você falou que você começou com 12 anos, 12 anos foi a loja de games. Isso. Então você começou paralelo ao estudo, então, à escola. Exato, paralelo ao estudo. Aí E você é por colocou isso que de- no primeiro ano do ensino médio eu estava prestes a sair. Aham, Eu já tinha um negócio rodando e etc. Eu não estava indo muito às aulas. aham, E meu entendi. pai não estava nada feliz com isso, inclusive. É. Você teve muita reprovação assim por parte dos seus pais nessa época? Sim, tive. Até porque Eu sou um adolescente, né? Larguei a escola. são da velha guarda, né? Eles Sim. sempre queriam proteger e etc. E ficavam bastante preocupados. O meu pai, então, mais preocupado ainda do que a minha mãe, por exemplo, com os estudos,
porque ele percebeu que na vida ele perdeu uma grande chance se ele tivesse continuado os estudos e etc. Então, aquilo ele tentou passar para mim a todo custo. Então, sempre foi muito focado nessa parte. Quando eu tive que tomar essa decisão, foi bem difícil para ele e para minha mãe, inclusive. Como que foi, cara, nesse dia que você tomou uma decisão? Assim, o que foi... Porque essa decisão ela, geralmente nunca é tomada imediatamente, ela vai sendo construída, né, na sua cabeça, até o momento que, de alguma forma, você toma coragem ou acontece algum evento que você toma a decisão naquele momento, né? O que foi o gatilho que te fez tomar essa decisão e como que foi esse momento de se desprender de algo que faz parte do padrão da sociedade e que, com certeza, fez parte do motivo que te fez chegar até aqui? E tem muitas pessoas que, às vezes, não têm coragem de fazer isso e continuam ali naquela cadeia produtiva de estudar, depois virar um empregado e seguir aquele fluxo, até que chega no final da vida, dependendo da aposentadoria do governo. Tudo, às vezes, porque não teve a coragem que você teve lá. De onde que veio isso? Qual que foi o gatilhozinho? Então, tiveram vários gatilhos. As pessoas sempre me perguntam, mas eu não tenho um dia específico que eu recebi um estalo e falei, vou fazer. É o acúmulo de várias e pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão, depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar? Quanto tempo vou trabalhar? Como será a minha vida? Como eu estarei aos 30 anos? Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. E, de certo modo, eu percebia que, aparentemente, eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse, na época, o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. Aí eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. E eu parei para pensar, mas ok, eu vou aprender a ganhar dinheiro? Quem pode me ensinar isso numa faculdade? E se a pessoa vai estar numa faculdade me ensinando isso, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebia que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então, foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente, e eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Eles são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago, né, do passado a procurar e perseguir suas próprias coisas. Mas, ao mesmo tempo, faça os estudos, termine. Mas isso me ajudou, de certa forma, porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro, sobre esse assunto. Então, eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então, uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador, eu me inscrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e, de repente, eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo, sabe? Aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos, etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então, eu pensei, tá, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página, como essa pessoa está fazendo na internet, a partir do meu computador em casa. Olha só, eu tiro 3 coisas do que você falou importantes, que são características de um empreendedor e que geralmente nos levam a um caminho positivo em relação ao sucesso. A primeira das características que eu percebo aqui é que você falou que você pegou o fundo da loja de sapato da sua mãe, ela não sabia ali na época, e você usou aquilo quase que de depósito, quase que para você construir a sua loja, né? E eu vejo que, de certa forma, o empreendedor ele tem uma coisa de ele não avisar o que ele vai fazer, ele faz. Exato. Né? Então, tem gente que fica avisando, falando, perguntando, pedindo, planejando. Será que eu posso? Sabe qual que é o que eu pensei nessa época? Se eu perguntasse para ela, ela diria não. Então, eu arredei,
todas as estantes de calçados, porque eu estava no estoque. Eu não estava na loja, literalmente. As pessoas, para saberem que eu estava ali, teriam que ser avisadas, né? Os amigos de escola iam lá, frequentavam, etc. Mas eu sabia que se eu avisasse a minha mãe ou pedisse a permissão, provavelmente ela não deixaria. Perfeito. E o que eu fiz foi, ok, eu vou organizar esse lugar, vou acumular todas as estantes em um só lugar, vou limpar essa área e vou colocar aqui todas as coisas que eu preciso na parede. Perfeito. Eu vou furar a parede com uma furadeira. Nem sabia. Eu peguei uma furadeira, conectei numa extensão e ali já jovem eu estava furando a parede e pregando as coisas conforme eu mesmo já estava... Eu encomendei uma marcenaria, isso antes de avisá-la. Então eu pensei comigo, tá, na hora que ela vê isso aqui do jeito que eu já fiz, vai ser muito difícil ela tentar me fazer voltar atrás. Olha só. Não, cara, a primeira vez que eu peguei numa furadeira, que o Kaique já tá acostumado, né, Kaique? Já bateu Thiago laje e tudo, né? O Thiago é muito Tem precário. várias histórias, né? Não, cara, eu fui pegar uma furadeira. Eu te falei disso daqui uma vez? Não, acho que Precisava não botar rolou, uma não. mini estantezinha assim. E eu falei, como que eu boto esse negócio? Uma furadeira. Chama alguém. Ah, sim, uma furadeira, né? Aí eu fui lá, falei, é aqui, né? Bota um aqui, né? Aí peguei assim, mirei a furadeira, fiz um xizinho com um lápis. No que eu apertei o botão, cara, fez assim, ó. Aí, cara, a parede rasgou. Eu falei, acho que eu não sei fazer esse negócio direito. Era difícil, Cara, né? eu não tenho o mínimo skill também com essas coisas, cara. Eu sou Ah, eu muito já- ruim. Eu já cara, consigo, nisso. já consigo. Eu troco uma lâmpada e eu já falo, caramba, cara. Sou o também. Superman, né? Mãos à obra aqui. É. E aí, Entendeu? olha só, isso que a gente falou de a gente não avisar, a gente fazer, o empreendedor tem esse senso de rebeldia um pouco maior, né? Um pouco de rebeldia em relação ao quão linear é o sistema, ao quão previsível é o sistema, onde todas as pessoas elas se encaminham quase como se fosse um rio levando um tronco, de alguma forma. Então, o empreendedor tem esse senso de rebeldia de alguma forma que você mostra. A outra coisa é que você fez o que, para mim, é o primeiro passo na libertação do empreendedor. Você falou o seguinte, ó, eu questionava aquilo de como que eu iria fazer? Eu ia ganhar dinheiro se eu fizesse isso? Você se questionou. E as pessoas elas vivem afirmando, reclamando, discutindo, querendo provar o ponto delas, mas elas nunca se questionam. Elas nunca se questionam. E se elas não se questionam, elas não se abrem a novas possibilidades. E aí elas vão sendo empurradas como se fosse na época que eu estava pegando lá a linha vermelha, muitas vezes fazer reunião no metrô, abre a porta e você não precisa nem se mexer, você vai Você é sozinho. carregado. O mundo faz isso com a gente, né? E refletir, cara, te faz chegar a respostas diferentes, né? E É, respostas muito duras. Sim, né? Duras. Essa reflexão que você falou da faculdade é interessante, porque, cara, às vezes a pessoa paga 2, 3 mil reais num curso, mas não sabe quanto que essa profissão gera. Tipo, pô, sei lá, vou me terminar essa faculdade, será que eu vou ganhar pelo menos a mensalidade que eu paguei desse curso? E às vezes cara. não, tá ligado? E aí, acho que a terceira coisa que eu tiro aqui é o seguinte: você falou, eu conheci o marketing digital ali pelos norte-americanos, não é? No final das contas, você poderia ter conhecido pelos brasileiros, pelos norte-americanos, talvez daria para ter tido o mesmo resultado. Mas você demonstra o seguinte, que você está procurando coisas onde a maioria não está. Né? E se você procura coisas onde a maioria não está procurando, você tem referências diferentes, e aí você se torna mais raro, mais escasso, mais diferente. Logo, você tem um valor diferente. Você não é tão parecido quanto os outros. Né? E eu vejo que os empreendedores, eles, geralmente, os mais bem-sucedidos, eles são diferentes. Eles não são todo mundo parecido. As pessoas não se vestem iguais, pensam iguais, falam iguais. Eles têm sempre uma coisa diferente. E sempre que eu converso com um empreendedor que tem algum grande resultado, eu vejo que tem alguma característica que eu falo, nossa, isso aqui é diferente. Porque eles pensam diferente. E para você agir diferente, você tem que colocar referências diferentes na sua cabeça. Exato. Você procura coisas em lugares diferentes. Exato. E aí você tem muito resultado, pelo que eu entendi, no marketing digital. Sim. Né? E dentro do marketing digital, eu queria entender o seguinte, qual que é a sua especialidade dentro do marketing digital, digamos assim, ou dentro do marketing de uma forma geral? E o que você vende de uma forma mais específica dentro do marketing? Legal. Então, eu diria que, bom, não dá para ser bom em tudo. No digital nós temos várias vertentes, diversos cargos. Quando eu comecei, eu tive a obrigação de, para fazer o meu primeiro produto funcionar, ter que acabar tocando em praticamente todas as áreas existentes do digital. Então, eu fui do financeiro, a copywriter, a pessoa que editava o vídeo, uma aula, por exemplo. Acabei fazendo tudo isso. E depois eu fui identificando no que eu mais me considerava ser bom. E eu percebi que era em funis de vendas e branding, que envolve marketing e estratégias. É mais essa parte principal. Então, a definir a proposta de um produto, a entender